7h20. Hora da gente treinar um pouquinho, bater aquela bola, aquele troque de passe. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Thaís, e bom dia a todo mundo. Ela passou todo esse tempo distante do bom dia, quer voltar com um treino. Não tem treino, é jogo. Não dá? É jogo, é campeonato. Sinto me acaba, eu não tenho... Eu comecei o jornal hoje um pouco acelerada, sabe? Que eu estava ali naquele negócio de encontrar o ritmo de novo. Porque sem treino, tu sabes que a gente vai perdendo a prática, né? Mas agora eu acho que eu já estou no caminho. Mas eu posso te dizer o seguinte, no Campeonato Brasileiro, a Série C tá pra lá de acelerada. Rapaz, então eu estou no ritmo de Série C. Vamos lá. Domingo, no estádio da Colina, no Amazonas, Manaus e Remo fazem um confronto direto na Série C do Brasileiro. Leão, que venceu os últimos 2 jogos na competição, quer continuar subindo degraus para buscar a vaga na próxima fase. O técnico Ricardo Catalá acompanha de perto os jogadores desde o aquecimento. O treinador quer dedicação máxima na reta final da primeira fase da Série C. Afinal, uma classificação não vem sem esforço. A gente tem procurado trabalhar bastante, né? Trabalhar forte e chegar no decorrer do jogo, aplicar o que o professor vem pedindo pra gente. Trabalhar a bola, né? Trabalhar a bola e chegar sempre dentro da área dos caras e procurar sempre o gol. Então a gente vem conseguindo aplicar isso, a gente vem fazer os gols e a vitória vem aparecendo. Tá mesmo, viu? Tanto que na última partida contra o Volta Redonda, quando o Remo ganhou por 2-1, rolou até gol de zagueiro. E veio em boa hora, porque estava ficando difícil do Diego Ivo lidar com a cobrança do filho Diogo. Já fazia um tempo que ele estava me pedindo o gol, eu estava me cobrando bastante e quando eu fiz o gol, eu procurei ele na arquibancada, né? Só que ele também estava comemorando na arquibancada, eu não achei ele, mas mesmo assim eu fiz o coração que ele pediu para me fazer. Nos 2 últimos jogos aqui em Belém, o Leão conseguiu exatamente o que queria, vitórias. Agora, com o time em uma situação mais estável, é hora de sair do conforto de casa e ir buscar mais 3 pontos lá em Manaus. Sabemos que é um time muito bom, um time qualificado, onde assumiu um treinador bom também. Inclusive, jogamos contra ele, ele estava no Pouso Alegre, então sabemos que vai ser um jogo difícil, um time que toca a bola, um time organizado. E devido ao horário também, não tem muita diferença, creio eu, daqui de Belém, mas vai ser um jogo muito desafiador. Nos últimos 3 jogos entre Remo e Manaus pela Série C, foram 2 vitórias azulinas e só uma dos amazonenses. Vamos ver quem leva melhor no confronto deste ano. E a gente já sabe também alguns pontos positivos da equipe deles, assim como as partes negativas também. E a gente vai trabalhar de acordo com isso. Se preparar bem, porque a gente sabe que vai ser uma outra decisão. É uma decisão que a gente está indo encarar lá. Então a gente espera fazer mais uma boa partida e, se Deus quiser, trazer os 3 pontos. O Manaus é um time bastante complicado de jogar lá, é um time forte, mas nós vai impor nosso ritmo, trabalhar em cima do time deles e, se Deus quiser, ir lá e fazer nosso dever. Desses que falaram aí, Thaís, e quem de fato conhece o Manaus intimamente é o Renanzinho, jogou lá no ano passado. O Manaus, para esse jogo, já era ser uma grande mobilização, para ter um grande público no estádio e o time muito focado, porque eles entendem o seguinte: ganhar do Remo é uma espécie de libertação, porque o Manaus tem 17 pontos, se for aos 20 que o Remo já tem, já praticamente descarta rebaixamento, então transformam esse jogo numa grande decisão, um jogo do ano lá para o Manaus. Acontece que para o Remo, a leitura do jogo não é diferente, o Remo entende o jogo da mesma maneira. Ganhar do Manaus é uma forma de se manter na disputa por classificação. O Remo vai com toda essa disposição, deu para entender claramente aí nas entrevistas, e isso dá ao jogo um caráter de decisão, a segurança de um jogo para lá de interessante, já que a vitória é tão importante para os 2 lados. Outra coisa, nós vemos aí o Diego Ivo com o filho dele, né, que é o Diogo. Essa relação aí tem história. E nós vamos voltar a falar sobre isso ainda aqui no Bom Dia, daqui a pouquinho.
Então tá bom, a gente vai falar um pouco do Paysandu agora, vamos abrir espaço para o Papão, porque joga no domingo na Curuzu contra o Náutico do Recife. A partida é super importante para os bicolores se manterem, na verdade, no G8, perdão. A zona de classificação para a próxima fase da Série C. Quem conversou ontem com a imprensa foi o Wanderson, o zagueiro. Entre os assuntos da entrevista, ele falou da expectativa de estádio lotado, responsabilidade também para somar mais uma vitória na competição. Fala aí, Wanderson. A responsabilidade é muito grande, né? Quando se fala em vestir esse manto aqui, a responsabilidade é gigante, mas temos que corresponder à altura. A torcida é o nosso 12º jogador. Eu tenho certeza que vai nos apoiar, nos incentivar aos 90 minutos. Cada jogo tem sua importância, como eu falei anteriormente. O jogo contra o Náutico vai ser um jogo muito difícil também. O Clube do Náutico querendo buscar a vitória, querendo buscar sua classificação antecipada, mas dentro da nossa casa a gente é muito forte. E eu tenho certeza que com o nosso grupo, com o trabalho também da nossa comissão, a gente vai trabalhar durante a semana para que a gente possa buscar o resultado positivo e, consequentemente, passar do Náutico na tabela para a gente buscar a nossa classificação o mais rápido possível. Todos os jogos a essa altura são tensos, né? Porque são jogos decisivos. Esse Paysandu e Náutico tem aí uma pimenta que pode arder demais, que é o resgate do jogo de 2019, a relação daquele jogo em que o Paysandu foi eliminado por um erro de arbitragem lá no Recife, do 2-2 com o Náutico levou nos pênaltis, a revolta que aquilo gerou no Paysandu. E a lembrança disso, que é algo que está sendo muito martelado, pode influenciar em condutas no jogo do próximo domingo. É importante todos estarem muito atentos a isso e separar as coisas. Uma coisa é a lembrança do que ocorreu em 2019, outra coisa é esse jogo numa circunstância para o Paysandu muito delicada. Não só porque o Paysandu precisa vencer para se manter no G8, mas porque o Paysandu hoje é alvo da Justiça Desportiva, que está muito atenta a tudo o que acontece de conduta, sobretudo de torcida organizada do Paysandu, e a gente já vai explicar essa história. Exatamente, já ia te dizer que a gente tem novidades com relação ao STJ, né, porque depois do jogo de domingo contra o Náutico, o Paysandu vai ter que cumprir a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com 2 partidas em Belém, apenas com mulheres e crianças na torcida. Ontem o STJD julgou o recurso do Papão, manteve a pena. Além da ausência de homens adultos nas arquibancadas, o Paysandu ainda terá que pagar uma multa de R$30 mil. A punição do STJD se dá por uma confusão envolvendo torcedores do time bicolor e do Operário do Paraná em partida da 7ª rodada da Série C deste ano em Ponta Grossa. Portanto, está aí, Paysandu não escapou não da punição, Ferreira. A pena foi mantida, o Paysandu cumpre contra o Pouso Alegre, o jogo contra o Náutico do próximo domingo. Vai ter público normal, vai ter bilheteria, ok. Agora, contra o Pouso Alegre e jogo seguinte do Paysandu pela Série C, seja na segunda fase deste campeonato ou no campeonato do ano que vem, o Paysandu vai cumprir a segunda etapa da pena, o segundo jogo. Somente mulheres e crianças no estádio. Já tivemos essa experiência no futebol brasileiro, no Recife, já tivemos essa experiência em Curitiba. Aliás, em Curitiba deu muito certo, mas é sem bilheteria. O clube vai definir como é que vai ocorrer a distribuição de ingressos, né? Ele não fatura, mas ele tem público, e o público ali entusiasta, crianças, mulheres, a gente sabe que isso gera um barulho legal. Vai ser, no mínimo, uma situação diferente, mas com perda de dinheiro para o Paysandu da bilheteria e mais a multa que o Paysandu vai ter que pagar com a confirmação, a reafirmação da pena antes imposta pelo STJD. Porque quando a gente pensa no quantitativo de mulheres e crianças que vão até os estádios, não chega nem ser tão relevante quanto os homens, né, que são bem mais participativos. Mas, enfim, Paysandu ainda é destaque por aqui, viu? Tem mais notícias. A gente segue falando do Paysandu porque o lateral Nino Paraíba pegou uma suspensão grande no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ontem, o STJD julgou e puniu o jogador do Papão com um gancho de 480 dias e mais multa de R$40 mil.
Goiás. Nino Paraíba é acusado de participar do esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Paysandu, que contratou o atleta no dia 23 de julho, ainda não se pronunciou sobre esse caso. Com a camisa bicolor, Nino atuou em 45 minutos na partida diante do América de Natal. Afinal, Nino fará ou não falta nesse próximo jogo? Já está fora, né? Nesse próximo, nos próximos, nos seguintes, dos próximos. Não dá mais para ele, né? Não dá mais para ele, são 16 meses a punição que está imposta ao Nino Paraíba, que muito mais do que acusado, é um envolvido, já confesso, e o futebol do Pará... O que agrava muito mais, né, Ferreira? O que agrava, que ele sai de suspeito para confirmação que estava envolvido no caso. E punido, né? E punido. Já punido. Sim. Agora, o futebol do Pará não tinha aparecido. Havia uma suspeita num jogo do São Francisco, mas não evoluiu, ninguém foi indiciado, coisa alguma. Aí, ontem, veio uma nova etapa da Operação Penalidade Máxima, com novos jogos e novos personagens em investigação. Ninguém do Pará, em nenhuma etapa até agora. Aí o Paysandu contrata o Nino Paraíba, que já estava encrencado, e acaba colocando o Pará, o Paysandu acaba se colocando nesse contexto da Operação Penalidade Máxima pela associação com a figura do Nino Paraíba. Decididamente, foi uma bola fora. O que é mais lamentável são esses jogadores envolvidos, né, nessas situações. Quando a gente para pensar no salário desses jogadores, tem porquê, né, Ferreira? São salários relativamente bem expressivos, então Thaís, é complicado. Nesses personagens a que você se refere, sim, mas as investidas são principalmente em competições secundárias. Esses são exceções dos que nós estamos vendo aí, que são jogadores bem conhecidos, até em nível de primeira divisão do futebol brasileiro, mas normalmente eles atacam em segunda, terceira divisão dos campeonatos estaduais, competições com menor visibilidade, e investem principalmente em atletas em fim de carreira, né, que não se estruturaram, enfim, naqueles que estão financeiramente mais vulneráveis. Outros por questão de caráter mesmo, mas, em geral, eles buscam as competições de menor visibilidade e atletas com maior vulnerabilidade financeira para cooptar, para trazer para as operações da máfia. E, felizmente, essa Operação Penalidade Máxima está não apenas punindo, mas tendo grande repercussão, então isso vale como lição, vale como exemplo, como prevenção. Com certeza. Ferreira, vem cá, estamos na Semana do Dia dos Pais. Tem pai do Papão, pai do Leão, que você vai mostrar para a gente. Como é essa história? Explica aí. Vamos começar pelo caso do Paysandu, que tem uma relação pai e filho que é muito marcante. Vamos ver aqui na tela, porque eles já vão aparecer juntos aqui, são parceirões, olha só. O Hélio dos Anjos e o filho dele trabalham juntos, o filho é assistente do pai, dos clubes por onde o Hélio passa, e, enfim, aí é um caso de relação pai e filho que é um belo exemplo. E agora nós vamos, ainda dentro do Paysandu, trazer esse outro caso, olha só. Aqui estão Diego Ivo e Diogo Ivo, filhinho do Diego Ivo. O Diogo aí tinha apenas 2 para 3 anos, né? E segue parceiro do pai. Como nós Será que o Diogo vai herdar os dons do pai, hein, Ferreira? Provavelmente, né? Então nós vimos na reportagem do Remo, né? O Diego e o Diogo, essa parceria que é mantida. E agora nós vamos trazer Diego e Diogo no Remo. Olha só, que bacana. Diogo tá grandão. Já é um aspirante ao futebol, com certeza. Dentro do que você imaginou, naquela comemoração do Diego Ivo, o filho acompanhando. Isso é muito bacana e é realmente uma relação de amor exemplar. Diogo e Diego, Diego e Diogo, essa parceria no Clube do Remo e em todos os clubes por onde passa o Diego Ivo. Aí está, nessa relação com o Dia dos Pais e o Remo. Você está vendo a camisa aí, né? Que é a mesma mesmo modelo aí, pai e filho? Sim. Então essa é a camisa que o Remo lançou, alusiva ao Dia dos Pais. E o Remo enviou para nós mostrarmos aqui. Sorteio, Ferreira? Nós Quem está em casa já está interessado, quem é a revista já ficou interessado. É sorteio? Como é que é esse negócio? É venda.
É venda. É venda? É venda, está nas lojas do Remo. Tu estás acabando com os sonhos Então, aí dos paraenses. Essa aqui é a camisa que o Clube do Remo lançou em alusão ao Dia dos Pais, um produto aí para essa data tão especial. Que bacana, parabéns aí. Para você que ainda não tem a camisa nova do Remo, tá aí. Ferreira tá apresentando aí em primeira mão para você. Muito bacana. Vamos embarcar? Vamos embarcar. Para uma viagem no tempo? Viagem no tempo. Baú do Ferreira. Então, já tivemos a Cúpula da Amazônia, vamos ter em 2025 a Conferência Mundial do Clima em Belém, período em que todos os grandes debates passam por esse tema. E bem antes de se falar em Cúpula da Amazônia, em COP30 em Belém, a Copa Verde da Sustentabilidade já trouxe para o futebol esse tema com relevância, com contribuição. Nós vamos fazer esse resgate aqui, mostrando que um projeto que nasceu aqui em Belém, que foi abraçado pela CBF, resultou em ações muito relevantes que valeram muito a pena e por isso vale demais a gente recordar. A cidade que esteve representada 2 vezes na final da Copa Verde foi o lugar escolhido para o lançamento da edição deste ano. O presidente em exercício da Confederação Brasileira de Futebol, o paraense Antônio Carlos Nunes de Lima, esteve presente no evento. A Copa Verde de 2016 vai promover ações de sustentabilidade, algo inédito. Com esse novo modelo, com esse novo formato agora, com relação ao programa autossustentável de meio ambiente, enfim, de todo esse trabalho que se vai agora valorizar o verde na nossa Amazônia. Não é à toa que a nossa Copa Verde está sendo agora já aclamada como nossa Copa, nosso verde. Então, janeiro de 2016, Antônio Carlos Nunes tinha acabado de assumir a presidência da CBF. A CBF trouxe todo o seu staff para Belém para fazer o lançamento da Copa Verde da Sustentabilidade. Isso gerou ótimas perspectivas para dourar a pílula da Copa Verde, para viabilizar comercialmente a Copa Verde. Foram 4 anos de ações, mas isso não teve prosseguimento. Infelizmente, a CBF deixou de lado esse projeto em que o futebol... Quem sabe agora não retorna, né? O momento é muito apropriado para a CBF repensar, né, e talvez fazer essa retomada. A CBF acabou ficando em débito, né, gerou um crédito e desabou para um débito ambiental com esse engavetamento do projeto da Copa Verde. Para nós termos, Thaís, aqui uma visão melhor de resultados dos 4 anos, das 4 edições da Copa Verde com o conceito de sustentabilidade, nós estamos trazendo o Arnaldo Jordi, que foi quem coordenou a equipe que montou o projeto aqui no Pará e fez a intermediação junto à Confederação Brasileira de Futebol e todo o acompanhamento. Foi uma espécie de coordenador daquele projeto do futebol sustentável da Copa Verde. Arnaldo Jordi. Em 2017, por exemplo, dentre outros anos, nós conseguimos um êxito extraordinário. Nós conseguimos fazer a reciclagem de mais de 3 toneladas de garrafas PET, envolvendo 120 cooperativas de catadores, inclusive gerando renda e emprego para essa gente. Nós conseguimos fazer um concurso de redação que envolveu as escolas dos estados da Copa Verde, gerando inclusive uma competição interessante, saudável, com a premiação inclusive dos vencedores. Nós conseguimos colocar os ídolos dos clubes da competição, fazendo educação ambiental para a garotada, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Nós conseguimos fazer a compensação do carbono que foi emitido durante a competição da Copa Verde, com o plantio de mais de 1.500 árvores lá no município de Anapu. Portanto, foi um conjunto de práticas exitosas e eu tenho certeza que tem tudo para dar certo numa nova reedição. Então, fica aqui o nosso apelo à ministra do Meio Ambiente, a nossa querida Marina, a CBF, a Federação Paraense, aos clubes, aos governadores, enfim, todos aqueles que possam abraçar esta causa, que é uma causa nobre, juntar o futebol, que é a paixão do Brasil, com uma outra paixão, que é a responsabilidade e a consciência ambiental. Fica a dica e estamos aí para ajudar no que for possível. Um abraço.
Bom, em 2014 e 2015 a Copa Verde só tinha verde no nome. E justamente por isso eu fiz um comentário na minha coluna no Jornal Liberal sobre o assunto, mostrando que o nome precisava fazer sentido. A partir disso, Arnaldo Jordi entrou na história, levou essa ideia à CBF, a ideia foi abraçada, festivamente a Copa da Sustentabilidade foi lançada em Belém. Tivemos um trabalho grandioso, mas infelizmente murchou. Murchou e deixou para a gente alguns registros que vale a pena a gente trazer de volta aqui na tela através das fotos, né, do que foi a Copa Verde da Sustentabilidade, com direito a troféu vivo. Time campeão da Copa Verde ganhava o troféu convencional e também uma muda de árvore a ser plantada no seu centro de treinamento. Remo e Paysandu tiveram essa conquista, como você pode perceber aí, né? Avançando um pouco mais aqui, vamos lá. Está aí o Remo com a muda que ganhou como campeão da Copa Verde e, enfim, a questão do carbono zero, né? A compensação da emissão de carbono durante a competição. Walter Feldman, que nós estamos vendo aí, era um grande entusiasta, então secretário executivo da CBF. Cartão verde foi mais uma inovação, né, que foi lançado lá no futebol da Itália, e a CBF trouxe para a Copa Verde o cartão verde que o árbitro mostrava em situações de fair play, atitude elegante dos atletas, também para fomentar esses melhores comportamentos no futebol. Você vê quanto foi diferente, quanto foi salutar a aplicação de um conceito novo na Copa Verde. Não se justifica esse abandono da CBF a esse projeto, né? Não viabilizou o que se imaginava, que era o fomento financeiro para a competição, e, além disso, deixou de lado. É uma pena, mas, como a Thaís lembrou aqui, estamos vivendo um período que é mais do que apropriado para que essa ideia seja retomada. E se não for a Copa Verde, se não for lá com a CBF acordando para essa questão, que então o Campeonato Paraense traga esse conceito, né, que hoje é um campeonato patrocinado, praticamente bancado pelo governo do estado, e se o governo está tão engajado na questão ambiental, aí com os eventos nacionais e internacionais, que traga esse conceito para o Campeonato Paraense e faça do Parazão, quem sabe, uma propulsão ao futebol com sustentabilidade. Ideias é o que não falta. Basta somente se unir. Atitude agora. Com certeza, tem que ter atitude e união para fortalecer aí. E quem sabe, né? A gente não vem aí com essas ideias mostrando aqui junto com o Ferreira. Voltas depois. Para quem está sentindo falta disso, que são os times amadores desfilando, no meu retorno a gente vai trazer. Pronto. Valeu? Até mais, Ferreira. Falou. A gente volta a falar de esporte porque tem muito artista nesses times amadores, não tem, Ferreira? Já voltei assim, ó. Já então chamando o desfile dos times amadores aqui na tela do BDP, renovando o meu bom dia para todo mundo. Olha só, é o Náutico Futebol Pelada da Sacramento, Belém. Quem vem agora, depois do Náutico, vem o Palmeiras do Chipaiá, Cachoeira do Arari. E agora é a hora do Primos Futebol Shop São João de Pirabas. Avançando para o Sonhando Contigo. Esse time está... Será que foi contigo, Ferreira? Será que esse sonho foi contigo, Ferreira? Ilha de Juaba, Cametá. Rolou ontem e está voltando hoje aqui, tá? Hein, Ferreira? Pois é, porque foi um sonho tão bem sonhado que ele veio ontem, vai hoje. Voltou. Né? Esporte Clube Real, Vila Arsênio, Marapanim. Pois é, né? Então, como o Márcio estava dizendo aqui, foi ontem, está de volta aqui. Galácticos, Campeonato Master de Corralinho. Inacreditável, agora a gente já está com um inédito aqui, Inacreditável de Futebol Pelada de Corralinho, MPB, que é o Motivo para Beber, bairro do Telégrafo, também rolou ontem, virou aqui um remember, né? É verdade, não é dia de baú? Hoje já não teve o baú? Já teve então, baú. Pronto, está dentro do baú, está ali. Tema. Claro, com certeza. Afinal, é quinta-feira, é Exatamente, dia de voltar no tempo, um tempo não tão longe que foi ontem, mas enfim... Faz parte do contexto. Faz. Agora me fala uma coisa, esse Remo ofensivo contra Manaus, hein? É o que está sendo dito lá no Bainão, que o Remo vai para vencer, e se vai para vencer, vai para o ataque. Tá lá, acompanha de perto os jogadores desde o aquecimento. O treinador quer dedicação máxima na reta final da primeira fase da Série C. Afinal, uma classificação não vem sem esforço.
A gente tem procurado trabalhar bastante, né? Trabalhar forte e chegar no decorrer do jogo e aplicar o que o professor vem pedindo pra gente. Trabalhar a bola, né? Trabalhar a bola e chegar sempre dentro da área dos caras e procurar sempre o gol. O Renanzinho, que foi jogador do Manaus no ano passado, 4 da tarde, pleno Dia dos Pais. Olha só, Dia dos Pais já traz uma emoção, uma energia diferente, né? Com certeza. Então, ao mesmo tempo, 4 da tarde, o Remo em campo lá em Manaus contra o Manaus e o Paysandu em Belém contra o Náutico, nesse que é um jogo decisivo. Vamos ver o Paysandu em ação aí nessa preparação com toda a ambição de chegar à segunda fase do campeonato. Hoje o Paysandu é o 8º colocado, então ganhar do Náutico é uma forma de se garantir no G8 para a rodada seguinte. Na rodada seguinte, o Paysandu vai jogar contra o Pouso Alegre e aí não vai ter ingressos vendidos, porque o Paysandu teve a punição reafirmada pelo STJD, somente mulheres e crianças sem direito à bilheteria e ainda com uma multa a pagar. Por má conduta de torcida organizada, o Paysandu vai sofrendo esses atropelos, porém se conduzindo dentro da competição, dentro da zona de classificação, para atingir o quadrangular do acesso para a próxima fase, né, do quadrangular que vai decidir o acesso para a próxima Série B. A grande ambição do Paysandu. O Paysandu está no jogo, está na disputa, é candidato bem posicionado. O Remo ainda é candidato, desde que ele ganhe os 3 jogos que restam e ainda tenha aí uma conciliação com resultados da concorrência para alcançar a próxima etapa da Série C, nessas emoções que serão múltiplas, intensas e apimentadas no próximo domingo. Então vamos de mais pais e filhos aí. Vamos acompanhar essas fotos? Pois é, eu vou trazer aqui, vou resgatar do que eu já mostrei na primeira etapa, uma foto do Remo e uma do Paysandu. Do Paysandu é da relação pai e filho, Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos, que são parceiros técnico e assistente técnico no Paysandu Esporte Clube. E no clube do Remo, o Diego e o Diogo, que já são parceiros desde a época do Diego Ivo no Paysandu, né? Lá em 2018. E agora eles estão juntos no Remo, nessa relação de amor pai e filho, que é algo muito forte. Eles estão sempre muito juntos, né? E eu trouxe essas fotos de volta agora aqui, também para dizer o seguinte: amanhã, com o Abner Luiz aqui no Bom Dia, nós vamos ter o desfile de fotos de pais e filhos torcedores. Ó, que bacana! Então a galera já sabe que o número para enviar as fotos é 9943-0002, 9943-0002. Você manda a foto pai e filho, e aí o Abner traz. Ou pela amanhã hashtag no também, BDP. né? Pode ser pela hashtag também, né? Diz aí. Você no BDP, marca Pronto. nas redes sociais. Pronto. Márcio falou alguma coisa. Márcio está aqui, ó, conversando com a gente pelo ponto. Pois é, independentemente de ser torcedor do Remo ou Paysandu, amanhã a gente vai fazer aqui um desfile de fotos para homenagear os pais. Então fique à vontade e manda que nós vamos mostrar aqui durante o jornal. Feliz Dia dos Pais para ti, já que não vamos nos encontrar amanhã. Isso. Obrigada, Ferreira. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Amanhã tem muito mais. Às 6 da manhã eu te coloco para correr dessa cama aí. Pular da cama. Tchau, tchau.